Olá! Será que você anda enxergando o perigo em tudo? Tendo alterações no sono, insônia, acordando de madrugada de repente, sofrendo com muita tensão muscular, ou mesmo se preocupando com tudo e com todos, perdendo oportunidades profissionais, desafios que você não consegue porque tem medo de, ou ainda se isolando com medos irracionais e pior, parecia que antes você não era assim. E há quanto tempo você já vem passando por isso? Será que são semanas, meses, anos? Com que frequência você vem sentindo parte dessas coisas que eu acabei de falar? Se a gente tem desafios pela frente, ok, é normal sentir isso. Mas se isso vem para além dos desafios, para mesmo quando os desafios já acabaram e você continua se sentindo dessa forma, é bom prestar atenção. Talvez tenha mais coisa aí do que você entende, não seja algo normal de um nervosismo normal, mas talvez a gente já está falando de algo que é um transtorno, uma patologia. Então, se você já sente essas coisas há bastante tempo, mais de 6 meses, se de alguma forma isso está te impedindo fazer coisas que rotineiramente você fazia, se você tem tido padrões de alteração naquilo que você come, no quanto você come, enquanto você dorme, como você dorme, já é sinal de que está acontecendo alguma coisa que vale a pena você se preocupar. E o papo aberto sobre ansiedade hoje, comigo e com a Inês, eu sou Sandra, ao meu lado eu tenho a Inês, a gente vai conversar justamente sobre isso. Como que uma simples ansiedade pode virar uma doença? E a gente vai hoje conversar com você e abranger os seguintes tópicos nesse bate-papo. Como que a ansiedade começa? A informação ajuda ou ela atrapalha? E os preconceitos com relação aos transtornos mentais? Como que a ansiedade evolui? Como saber se essa ansiedade já é o que fazer quando a ansiedade já é doença? E dá para evitar que a ansiedade se torne uma doença? Então, mais uma vez, boa noite. Boa noite. A gente está aqui hoje com você, conversando sobre isso, um tema fundamental para a gente começar realmente a ficar mais esperto com o que está acontecendo com a gente mesmo e se preparar para não deixar a coisa piorar. Então, eu sou Sandra, sou psicóloga, ao meu lado eu tenho minha colega, companheira e sócia. Eu sou Inês, eu sou terapeuta. E a gente já vai começando esse papo aberto sobre ansiedade, com um tema que já está aí para você. E a gente tem duas coisinhas para falar em primeiro lugar. Vai convidando pessoas que você acredita que possam se beneficiar com esse tema. Então, você pode ir aí anotando o nome das pessoas, ou mesmo tem uma janelinha para você compartilhar, convidar as pessoas. E outra coisa, a gente, como é um papo aberto sobre ansiedade, a gente vai estar batendo um papo. Vocês vão estar nos ouvindo e a gente vai estar lendo vocês. Então, a gente vai fazer várias interações. E já vamos começar com uma agora, para saber qual é a qualidade do som e da imagem que está chegando aí para você. Então, a gente fixa e você responde na sequência. Estamos tendo problema com o mouse, aguardando. Opa! Aperta aí um pouquinho. Aperta aí. Aê. Muito bem, aqui é como a gente sempre costuma dizer, isso aqui é vida real, né? Tudo ao vivo. Às vezes a gente vai fazer alguma coisinha, não dá certo, mas fica tranquilo que no final as coisas se encaixam, né? Nós estamos começando então a nossa live. O tema de hoje é muito interessante, como uma ansiedade, uma simples ansiedade pode virar doença, acaba virando uma doença. O tempo da nossa live é de aproximadamente 1 hora, 60 minutos. Então vai lá, o seu caderno, pega o seu lápis, a sua caneta para fazer as suas anotações, porque sempre tem alguma dica, tem algo que é legal você anotar, você consultar depois. Pega a sua água, nós já estamos aqui com o nossa hidratação, né? A gente sabe que passar sede, passar fome por muito tempo piora o nível de ansiedade, aumenta a ansiedade, então pega lá sua aguinha e vamos trabalhar, vamos entender como a ansiedade, uma simples ansiedade pode virar doença.
Aproveita, fecha todas as abas do seu computador ou do seu celular que você não está usando agora, fica só com a gente aqui no Face, porque quando você fica com várias abas abertas, a sua internet fica meio que diluída aí, tendo que alimentar outras páginas. Isso também para você é um treino, né? Você pode focar aqui com a gente, ficar junto com a gente, para quem é ansioso, isso é muito legal, porque a ansiedade, ela faz com que a gente fique muito conectado com várias coisas ao mesmo tempo, isso também é ansiogênico, né? Então, quando você para e fixa, foca, você já está se treinando a ser uma pessoa que fica no aqui e agora, que fica no presente, e isso já vai te ajudar a absorver mais ainda o que a gente vai passar para você. Bom, essa proposta que a gente tem, vem desenvolvendo ao longo já de 2 anos neste canal, é um canal onde a gente fala sobre ansiedade, sobre o medo, né, que é a base da ansiedade. Aqui nós damos orientações, nós damos dicas, nós explicamos, nós ajudamos você a entender como é o transtorno, o que você pode fazer para lidar com isso. Então, é uma proposta minha e da Sandra, na verdade, isso virou a nossa missão de vida, porque a gente já faz isso no consultório, como ela é psicóloga e eu terapeuta, mas a gente quer levar isso para mais pessoas. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e vamos começar daqui a pouquinho a nossa live. Nós temos alguns trabalhos que a gente oferece na página, os nossos vídeos, com essas informações, a gente faz isso na página, no nosso canal do YouTube, com o mesmo nome, Chega de Medo e Ansiedade. Nós temos um e-mail, caso você queira deixar suas dúvidas, as suas perguntas, que podem ser a pergunta de várias pessoas, né? Então, vai se conectando com a gente. Tem muitas maneiras de você se conectar. Nós temos o grupo fechado, e se você quiser participar desse grupo fechado, basta você clicar abaixo da nossa foto de capa, na nossa página, tem um botãozinho lá, visitar grupo. Quando você clica lá, você é direcionado para o grupo fechado. No grupo fechado, tudo que a gente posta está em linha, é diferente de você acessar a gente pelo seu feed de notícias, então toda a informação chega mais rapidinho para você. Quando você entrar no grupo fechado, lembre de baixar o nosso e-book. Nós temos um e-book gratuito, é um livro digital, que você pode baixar no seu celular ou no seu computador, para você ler onde você estiver, no momento em que você quiser ler. Esse e-book se chama 10 coisas que você faz sem perceber que pioram a sua ansiedade. E não é só isso, tem as dicas para você virar esse jogo. Um livro, um e-book que foi escrito por nós duas, com muito carinho, para ajudar você também a se conectar com aquilo que está te atrapalhando e virar esse jogo, começar a fazer diferente para se sentir melhor, ter mais qualidade de vida. Quando a gente começa uma live, a gente sempre pede a energia de vocês, a gente pede o seu coraçãozinho, a sua curtida, para a gente começar a distribuir bastante essa live, para a gente sentir que você está aí do outro lado. Como a Sandra falou, vocês estão nos ouvindo ou estão nos vendo? Nós estamos só lendo vocês, e eventualmente vendo lá os coraçõezinhos que sobem e as curtidas. Isso faz com que a gente sinta conexão, e quando a gente tem conexão, a gente se sente convidadas a fazer mais, a dar mais daquilo que a gente sabe para você. Não é, Sandra? Isso e mesmo. Isso faz com que a energia suba, que você fique mais conectada, que a gente também fique mais presente, e mais coisas venham à tona nesse nosso momento de compartilhamento com você. E vamos lá, né? A gente gosta de fazer do começo da nossa live a nossa âncora, aquele momento em que a gente para dizer chega, chega de medo, chega de ansiedade. E aí eu quero convidar você para participar com a gente desse momento de chega, né? Porque é isso que a gente quer de você, que através de tudo isso que a gente te oferece, em algum momento você consiga dizer chega, chega de medo e chega de ansiedade. Então vamos lá, vamos nos preparar. Como é que funciona isso? Nós vamos pedir para você respirar junto com a gente, se juntar com a gente, aí eu vou fazer uma contagenzinha bem rapidinha, 1, 2, 3, e quando eu disser 3, você vai fazer esse gesto. Chega! Vai colocar a mão na frente, chega. Todas prontas, todos prontos? Tá pronto? Então vamos lá. Respirando, se preparando para uma super live, para ter ótimos conhecimentos, ótimas dicas nessa noite de hoje. E enquanto você respira, vai juntando toda essa vontade de dizer chega de medo e chega de ansiedade. Todos prontos? 1, 2, 3. Chega! Isso aí. Estamos prontos para começar a live de hoje. Bora! E toda a live começa com uma proposta. Não nossa só, sua também. Então, qual a sua intenção? O que você quer quando você quer nos assistir? O que você quer quando você quer ver esse vídeo? Isso se chama intenção. E é a intenção que move todo o processo para você obter o resultado.
Então, a gente vai deixar aí para você também responder o que você quer com este vídeo. Vamos ver se eu consigo colocar. Até parece que eu nunca trabalhei com mouse. Enquanto isso, a gente vai vendo de onde vocês são, como está a nossa transmissão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou, de vez em quando, abaixar a cabeça, não se preocupe, eu estou apenas olhando os comentários aqui no meu celular, para ver quem é que está se comunicando, quem é que está dizendo de onde é. Vamos cumprimentar as pessoas. Bom, a Maurina Lemos, de São Francisco do Guaporé, em Rondônia, é isso mesmo? Meu Deus! A Duda Martins, de Patos de Minas, seja bem-vinda. Quem mais? A Dani Paródio, de Tainá. Tainá, será que é cidade? Acho que não. Acho que o nome dela é Tainá, né? Esclarece aí pra gente, a gente vai lendo aí daqui a pouco. A Léa Souza, de Campos Altos, em Minas Gerais. A Juliana que era cura. Que bom. O Lipe Santos, ele quer vencer a ansiedade. O pessoal já está respondendo a segunda pergunta. Eu não estou vendo todos os comentários aqui. Quer que a gente veja aqui? Isso, vamos dar uma olhadinha ali. No celular não está aparecendo, né? A gente fica aqui meio que à mercê de como a informática vai funcionar para nós, né? Como a vida, né? Nada é perfeito. Não. Então, embora a gente consiga chegar a vários cantos do Brasilzão, mas ainda assim com alguns percalços, né? Exatamente. Muito bem, a Mauricéia, de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Isso. Juliana Anjos Ferraz de Vasconcelos, aqui do estado de São Paulo, como nós, que estamos em Indaiatuba. Isso. A Beatriz está adorando. Oh, coraçãozinho para você, Beatriz. Exatamente. A Isabel, a Mauricéia dizendo que a transmissão tá legal. A Marilda, lá do Rio Grande do Sul. Simone Nascimento, está dizendo aqui do que ela já está sentindo. Bora lá, Simone, vamos ver se a gente resolve isso até o final. A Marilda, a transmissão também está ótimo. Marina de Rondônia. Isso. Temos uma pergunta aqui, ok. Então, vamos já passar para... Tem gente de Maceió, Nadir, mais para baixo, pode rodar para baixo aí. Quem mais? O Narcísio de Cruz, né? No Ceará. Quanta gente, olha só, né? Que beleza esse alcance, né? A gente está nos 4 cantos aí do Brasil, que maravilha. Todos bem-vindos, todas bem-vindas. A gente fica muito feliz, porque o Brasil é considerado o número 1 no processo, né, de transtornos de ansiedade. Então, a gente quer realmente chegar nesse Brasilzão mesmo, e a nossa proposta é bastante, assim, ousada. Nós queremos conseguir, através da sua ajuda, do seu empenho em a gente diminuir, né, em ser o último no Brasil em termos de ansiedade aí mundial. Muito bem, deixa eu só aqui falar com a Dani Paródio. Ela disse que ela marcou a filha dela, Tainá, ela está esclarecendo. Obrigada, viu, Dani? Eles são de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Muito bem-vindas as duas, viu? Ótimo. Então, para a gente começar, né, como uma simples ansiedade vira doença, né, e é assim mesmo, algo que parece que é tudo bem, acaba se transformando num transtorno, que é a doença, a gente vai começar perguntando, como que a ansiedade começa? Bom, em primeiro lugar, a ansiedade, sendo ela ruim ou boa, normal ou patológica, que é a doença, ela começa da mesma maneira, com algo novo. O novo, ele por si só causa ansiedade. Por quê? Porque o novo mora onde? No futuro. E a ansiedade, ela vem justamente disso, de um medo de algo que está no futuro. Por quê? Porque aquilo que é novo e aquilo que está no futuro entra naquilo que é desconhecido. E todo desconhecido gera essa sensação de ansiedade, dessa coisa que faz o coração bater mais forte e um pouco de gelar a barriga. Então, esse novo, mesmo sendo um desafio, né, o novo como um desafio, ou o novo como um desejo, uma viagem, um casamento, uma maternidade, ele começa como tudo. As primeiras vezes que você vai fazer qualquer coisa, é normal e natural você entrar dentro de um quadro de ansiedade. E como que eu sei isso que eu estou ansiosa? É aquilo que eu acabei de falar. O coração bate mais rápido, a barriga dá um friozinho. Se é algo bom, a gente entende isso como uma excitação. Não vejo a hora de acontecer.
Não vejo a hora de isso chegar até mim, como um presente que eu vou receber e eu fico empolgada. Criança tem muito disso, quando os pais escondem o ovo de Páscoa, que a gente está na Páscoa agora, ou quando mesmo estão esperando, aguardando o presente do Natal, sentem essa ansiedade, que é tida como uma excitação, algo bom. Mas se aquela batedeira, uma taquicardiazinha, mas vira uma coisa, começa a ficar até ofegante, e se aquele frio na barriga vira um gelo, a ponto de às vezes nem descer uma água, opa, opa, opa. Talvez a gente já está dando conta de algo que não seja bom e que está sinalizando para nós que há um problema nesse novo, nesse desconhecido. Então, tudo que é novidade, é diferente, é um estímulo para a ansiedade. Então, é algo natural. Toda vez que eu vou enfrentar algo, fazer algo pela primeira vez, eu me sinto ansiosa. Agora, tem 3 detalhes que é importante a gente ver. Se esse estímulo é maior do que aquilo que eu penso, eu posso dar conta, ou seja, se eu estou pensando negativo e junto de tem essa história do novo, o novo é visto como ameaça. E isso pode desencadear uma crise de ansiedade. E o que seria uma crise? É quando eu sinto em extremo insegurança e descontrole. Se essas crises de ansiedade, se essa sensação de insegurança e de descontrole é muito intensa, se isso faz com que você fique se isso faz com que você fique com medo de ficar doente ou mesmo de enlouquecer, a gente pode estar falando de uma crise que se chama crise de pânico, ou, como é dito comumente, um ataque de pânico. Se as crises não são intensas, se eu tenho todo esse processo, mas as crises não são intensas, mas elas permanecem ao longo de meses, né, indo e voltando, mesmo quando o novo já ficou velho, também eu tenho que prestar atenção, porque isso já sai daquilo que é considerado o natural, o normal, o comum. Então, se aquele evento novo me dá um frio na barriga, o coração acelera, e com o passar daquele novo, isso de alguma forma acaba, ok, eu estou dentro do que se chama de ansiedade normal. Então, resumindo, a ansiedade sempre vai começar com algo que é novo, com aquilo que é desconhecido. E ela pode ser de 2 tipos. Uma ansiedade que é tida como normal e uma ansiedade que pode se tornar um transtorno, algo que é doentio, patológico. Como é que eu vou diagnosticar uma coisa ou de outra? Não é você, mas o que você pode perceber e ficar alerta é que o que determina se é normal ou se eu preciso olhar com um olhar de atenção, porque pode ser patológico, é a duração, a intensidade desses sintomas e o que ele impede você de realizar na sua vida. E aí a gente classifica essa ansiedade. Ela pode ser leve, moderada ou grave. Exatamente. E temos interações para ver, aqui também não está rolando, vamos ver. Está parado aqui os comentários no Face. Vamos lá. A gente vai ver um pouquinho quais são os seus desejos para essa live de hoje, né? Algumas pessoas já tinham marcado, a gente já tinha falado, a intenção, né? O que você quer com esse vídeo de hoje, assistindo essa live de hoje? Vencer a ansiedade. Vamos ver. Aqui já falamos. A Maurícia, ficar curada dessa ansiedade que me atormenta há tanto tempo. A Nadir também quer se libertar da ansiedade, né? Infelizmente a gente também não está conseguindo rolar. Tem algumas coisas aqui no Facebook que mesmo os especialistas não conseguem nos explicar. Enfim, enquanto vocês vão respondendo, e mesmo que agora a gente não consiga ver, quando fecha a live, a gente tem o cuidado de olhar todos os comentários. Então, todas as suas respostas a gente vai estar vendo com bastante carinho. Exatamente. E a gente quer saber de você como que a sua ansiedade começou. Pensando que realmente você é alguém que se considera em algum grau ansioso. A gente falou do leve, moderado ou grave. Então, vamos ver como que a sua ansiedade começou. Foi de uma forma leve e piorando com o tempo? Ou já começou com uma crise grave que você acabou parando no hospital, né? Vai contando para nós, porque todo esse processo, na verdade,
verdade, o nosso objetivo é que você comece a refletir. E tudo isso como informação, você começa a refletir na sua vida como que é isso ou como foi isso. Exatamente. E aí, enquanto vocês vão respondendo nessa pergunta que a Sandra deixou aí para você, como foi que começou para você essa questão da crise da ansiedade, né? A gente vai falar um pouco sobre a informação, né? Será que a informação ajuda ou atrapalha? Porque quando o assunto é entender a ansiedade, como de uma ansiedade normal a gente passa por uma ansiedade que é já a doença, que é o transtorno, qual será a influência das informações sobre isso? A gente está colocando esse questionamento para você e para nós também. Porque a gente tem a página, a gente tem os comentários das pessoas, a gente interage com você na live, e o que a gente vê? Muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, agora que vocês estão me falando isso, que eu estou entendendo que o que eu tenho é ansiedade. Ou, poxa, eu não tenho uma ansiedade normal, na verdade eu sofro de um transtorno de ansiedade. Né? Então, a gente está se perguntando, será que informação ajuda ou atrapalha? Bom, em princípio, informação deveria ajudar, porque informação é esclarecimento, é conhecimento. E quando a gente tem conhecimento de alguma coisa, a gente toma conhecimento, toma consciência daquilo. E é somente a partir da consciência de algo que a gente pode fazer alguma coisa. Porém, que a gente tem tido acesso à informação nos últimos tempos, vamos colocar assim. Onde é que está a nossa principal fonte de informação? Na internet. Né? Então, nós temos o Google, né, que é um dos principais buscadores, e outros buscadores como o Google. Nós temos as redes sociais. E como é que é a informação no Google, por exemplo? Se você digitar lá qualquer coisa, crise de ansiedade, ou como tratar a ansiedade, ou o que é a ansiedade. Bom, vai abrir lá páginas e páginas e páginas e páginas de links para você entrar e ler. E aí você vai para alguns sites, você vai para alguns artigos, vendas de revista, e no que você pode confiar? Qual dessa parte é aquilo que realmente vai te ajudar como uma informação de valor para você? Né? O que acontece? Nas redes sociais, a gente acessa, a gente vê outros grupos, outras páginas que falam de ansiedade. Muitas vezes as pessoas entram para falar do transtorno em si. Eu não durmo bem à noite, eu já tomo medicamento, ou eu já faço tratamento há um tempão e ainda não tive sucesso, aí a pessoa de baixo fala, puxa, é mesmo, comigo também, eu tomo tal medicamento, também não está me ajudando, e vira uma espécie de um lugar de lamentações, né? Todo mundo com a mesma condição, todo mundo com o mesmo sintoma, ou com sintomas parecidos, todos falando e falando e falando e falando. Isso ajuda? Ajuda no sentido de que você tem uma comunidade, você encontra pessoas que estão na mesma condição que você, e às vezes a ansiedade traz muita solidão, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso, a questão dos preconceitos acerca da ansiedade. Pessoas com crise de ansiedade costumam até se isolar muitas vezes. Então, nesse sentido, é ok. Mas será que essa é a informação que realmente ajuda, que faz com que você vá para o próximo nível, que você se sinta melhor, que você encontre um caminho para sair disso? Nem sempre. Geralmente é um lugar onde a gente fica rodando em volta do mesmo tema sem achar a saída para a questão. Né? Então, é como se ali a gente estivesse olhando bastante para o problema, não necessariamente para a solução. Então, é uma informação que ajuda? Mais ou menos. Socializa, identifica, mas não necessariamente traz caminhos e soluções para você. E também, no Google, por exemplo, é uma coisa muito espalhada. Você teria que entrar em cada uma daquelas páginas, ler os textos, ver a consistência, a coerência do texto, a congruência, o quanto aquilo que está sendo dito faz sentido para você, o quanto aquilo é uma informação realmente baseada em estudos, em pesquisas, ou seja, essas informações, elas dificilmente vão te ajudar, né? E fica uma na fonte daquela informação. Você abriu lá um site qualquer e tem uma pessoa falando, como é que você vai ter certeza que aquilo é uma fonte confiável, né? Fica difícil. Sobre informação também, existe a desinformação, que é a falta de informação. Então, você tem lá os seus sintomas, mas na verdade você nunca procurou, você nunca fez pesquisa nenhuma. Bom, a informação atrasa a busca pelo tratamento,
você nem sabe que você sofre de um transtorno, de repente você tem lá uma série de transtornos, uma série de sintomas, na sua casa tem mais gente que é assim, de repente seu pai, sua mãe era assim também, e parece que aquilo é normal. E você vai ali equilibrando aqueles pratos, né, tipo uma pessoa no circo se equilibrando, tentando, e não busca ajuda, porque é uma informação que diz para você que aquilo é um transtorno e que precisa de ajuda, que é a partir dessa informação que você vai poder se tratar de verdade, começar a melhorar e ter mais qualidade de vida, ter a sua vida de volta. Então, e uma outra coisa também, o desconhecimento, a falta de informação, ela faz as coisas parecerem ainda piores do que elas são, né? A gente usa uma frase aqui entre nós, às vezes a gente até fala isso na live, eu não posso combater um inimigo que eu não conheço, eu estou me sentindo mal, estou tendo uma série de crises, estou perdendo noites de sono, mas eu não sei nem o que é isso. E aí vou para um lado, vou para o outro, não tem solução. Isso só piora, faz parecer que aquilo não tem fim, não tem cura, nunca vou sair daquilo, e isso é ansiogênico. Pensar dessa maneira é ansiogênico, aumenta o nível de ansiedade. Então, para resumir, informação ajuda ou atrapalha? Bom, ela ajuda se ela vier de fontes confiáveis. E quais são as fontes confiáveis? Pessoas que estudam o tema, os profissionais da área, de preferência com alguma experiência em tratar pessoas com ansiedade, e porque o igual, tá? Assim, ele tem os sintomas, mais ou menos, são todos iguais, mas eles se manifestam com intensidades diferentes, às vezes você não tem todos os sintomas, então o transtorno é igual, mas as pessoas são diferentes. Então, conhecer sobre a ansiedade, pesquisar sobre a ansiedade, estudar a ansiedade e desenvolver estratégias para lidar com ela. As pessoas que têm esse tipo de informação, que é informação consistente, congruente, coerente, são pessoas que estão oferecendo para você uma fonte confiável de pesquisa. E também, né, quando você encontra algo que está concentrado já. Imagina você digitando lá ansiedade na internet, abrindo X mil páginas para você. Como é que você vai fazer essa pesquisa? Até é com base nisso tudo que a gente desenvolve esse trabalho de ansiedade. Nós somos estudiosas do assunto, a gente pesquisa, a gente trabalha no consultório com pessoas ansiosas, então a gente consegue concentrar a informação e oferecer uma fonte confiável para você a respeito da ansiedade. É isso mesmo. Bom, vamos ver aqui como estamos com relação ao como começou, né? Se foi de uma forma abrupta, foi de algo que foi tipo, a gente foi fermento crescendo. Vamos ver, o Narciso está dizendo que tem medo de ficar sozinha. A Marilda, você consegue ler? Vencer e ajudar minha filha de 15 anos. Ela está falando sobre a expectativa da live de hoje, né? A filha de 15 anos, que está passando há 3 meses com depressão e ansiedade. A dela começou com tremores. A Cati, né, a Catarina, querida, ela está perguntando se a ansiedade vem quando criança, devido à vida que levou, ou é genética, uma pergunta, a gente vai anotar. A Vanessa está dizendo que foram tremores, o coração acelerado, por conta que eu precisava tomar uma decisão, né, tomar uma decisão, ela passou tão mal e foi parar no cardiologista. Então foi de forma abrupta, né? Abrupta, começou de repente, né? Quem mais? A Zélia também está nos elogiando. Obrigada, Zélia. Fala médico, né, Zélia? Verdade. A Sandra, ela já começou com uma crise grave. Poxa, com direito a desmaio. E o que chamou a atenção é que aparentemente ela estava bem, feliz, indo para a praia com a sobrinha de 3 anos. Foi apavorante, nós podemos imaginar. A Daniele disse que foi de uma forma leve e foi piorando. O Narciso está 2 anos sem trabalhar por conta deste pânico. A Nadir está dizendo que também foi aos poucos, né, com alguns sintomas. A Juliana, 4 anos sem trabalhar por conta da ansiedade. A gente está vendo o nível que isso causa, né? A Tânia não lembra como começou, né? E ela se considera sempre muito ansiosa desde criança. Então, é como se fosse a história do sapo que a gente vai jogando na água, cozinhando e aumentando o fogo até ele cozinhar, né?
quer dizer, de uma forma leve vai piorando. O Lipe está dizendo o que ele toma, Mauriceia, uma noite de tempestade, desencadeou, então foi alguma coisa abrupta. Isabel Cristina, a minha começou depois que ela tomou os comprimidos. Taquicardia e acabou indo para o hospital. Também de uma foi forma súbito, abrupta. né? A Zélia estava participando de um grupo no Face chamado Rivotril e tive que sair. Ela está se referindo àquilo que a gente estava falando, exato. Simone também, 2 anos, nada, nervosa, e aí começou a dar sintomas. Boa noite, Rosângela. A Léa. Bom, a Léa está fazendo uma pergunta, tem bastante pergunta hoje, né? A Maria, tragédia. Então, a gente tem mais pessoas que começaram abruptamente, né? De uma coisa que parece que caiu do céu, tipo um relâmpago, né? De repente, fez-se um clarão ou uma escuridão. Exato. Né? A gente tem mais uma pergunta aí, então, para falar para vocês. Uma delas até já foi previamente respondida. Se você teve alguma informação sobre a ansiedade que te atrapalhou ao invés de te ajudar. E a gente quer saber qual foi a fonte dessa informação. Se foi amigos, revista, grupo de ansiedade, né? Porque agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre essa questão da informação e preconceito. Então, a pergunta é, da onde vem esse preconceito com esse tema ansiedade? Preconceito, quando eu pegar essa palavra, existe um pré-conceito. Nesse sentido, é um conhecimento prévio, um conhecimento que vem. Como a Inês falou, informação, ela traz luz. É importantíssimo a gente se informar. Mas a informação, quando ela é parcial, quando de alguma forma falta, né, informação, e por isso que sempre a gente está falando para vocês, focam na live, assista tudo, porque essa coisa de assistir parte das coisas, a gente acha que entendeu, deduz, e muitas vezes a gente deduziu da forma mais correta ou mais precisa. Então, essas informações parciais, equivocadas ou leigas, ou mesmo a falta da informação, é o que a gente considera desinformação. E essa desinformação, ela gera um preconceito, ela gera um conhecimento. E a gente faz uso desse conhecimento. De que maneira? Isso vira uma crença. A gente acredita naquilo que está sendo professado como um conhecimento, mas na verdade ele é um pré-conceito. Então, ao invés de a gente ter um conceito certo, isso gerar uma crença que vai me mover para resolver, muitas vezes o preconceito, na sua maioria das vezes, inclusive, eles geram crenças negativas e crenças limitantes. E toda crença negativa e crença limitante é um problema, por quê? Porque ela vai justamente aumentar esse medo do futuro, medo do que pode acontecer. Então, como a Inês já disse, muitos grupos a gente vê conceitos sobre ansiedade, inclusive de que a ansiedade não tem cura, que é um mal que só por Deus que você consegue estar dando conta. A gente não tem questão religiosa com isso, não. A parte espiritual é extremamente importante, ela nos alimenta naquilo que é bom, ela nos faz ser grato, mas não é só isso, né? Não dá para dizer que falta Deus na vida de uma pessoa que é ansiosa. Então, este cuidado a gente precisa ter, porque senão a pessoa acaba indo para uma religião e acaba ficando culpada e com medo de que ela não está fazendo tudo que é necessário, não está melhorando. Então, muitas vezes, quando a gente vai buscar algo por medo, o que a gente vai encontrar não é o processo de cura e nem o processo de salvação, mas ao contrário, a gente vai buscar através do medo e o que a gente infelizmente vai encontrar é mais do mesmo, ou seja, mais medo. Então, dessa maneira, o que a gente entende como os principais preconceitos que a gente vê nesse campo da ansiedade, coisas que vocês podem já ter ouvido, de que isso é frescura, de que é preciso se apegar a algo maior para poder, de que de alguma forma não tem cura, você vai ter que lidar com tudo isso,
Se você começar a tomar remédio, coitado de você, porque você não vai parar nunca, Vai ficar dependente. né? Você vai ficar, o remédio vicia, é isso que a gente escuta. E se começar a tratar também, se preocupe, porque, né, vai ser só um gasto de dinheiro. As pessoas que, inclusive, sofrem de ansiedade, que participam do grupo, e dizem, é isso mesmo, né? Já estou tratando há tantos anos, sofro há tantos anos, e não tem jeito, não tem o que fazer. Então, a pessoa começa a realmente acreditar que o mal que ela tem não é possível de ser curado, não é possível de melhorar. Então, a gente vê um processo da pessoa evitando cada vez mais entrar em contato com isso. Por quê? Porque significa assim, bom, o que eu vou fazer se não tenho o que fazer? Né? É desesperançoso você a querer ter mais informação, sendo que você já sabe você vai obter, ao invés de te ajudar, vai te afundar um tanto mais. Então, para se livrar do risco do preconceito e realmente você poder se ligar a conceitos que são verdadeiros e que te levam a crenças que possibilitam solução, é preciso você saber qual é a confiabilidade dessa fonte de informações. Ou seja, essa pessoa que está te dando essa informação tem autoridade para realmente dizer o que disse e comprovar o que disse? Então, assim, alerta que a gente faz para vocês é, em primeiro lugar, isso, né? Como é que uma simples ansiedade pode se tornar doença? Com muito preconceito, que leva a um sistema de crenças negativas, crenças limitantes, que fazem com que a dia já buscar de ajuda, ser diagnosticado já em momento, vai ficando cada vez mais longe. E aquilo que era leve vai se tornando grave. Exatamente. E já temos mais uma pergunta, né? Esse é um momento de muitas interações. Enquanto a Sandra prepara a pergunta ali, eu vou ver algumas respostas que o pessoal colocou aqui para a pergunta anterior que a Sandra colocou. Teve alguma informação sobre ansiedade que te atrapalhou ao invés de te ajudar? Qual foi a fonte dessa informação? Né? Foi o Google, foram os amigos, foi numa revista? Bom, a Zélia aqui ainda está respondendo a pergunta anterior, ela disse que com ela começou aos 27 anos, que a gente fez uma pergunta antes, e a partir de quando ela percebeu que tinha ansiedade, né? E foi quando ela descobriu que o mundo não era tão cor-de-rosa. Uhum. A Duda, bom, está dizendo que tem muita ansiedade, que paralisa. A Sandra Dantas, está só achará, Sandra. Ela está dizendo assim, ó, que na verdade não foi a informação que atrapalhou, mas sim a falta de conhecimento a respeito do TAG. Ela levou um tempo para conseguir distinguir a verdade do mito e foi muito difícil, imaginamos. A Kátia está dizendo assim, a primeira fonte que ela viu sobre a ansiedade foi com a gente. Olha só. Né? Descobriu que de fato sofre de ansiedade e que a gente está ajudando muito, achava que era normal, era o jeito dela. Isso é o que a gente falou agora há pouco, né? A Jani está passando por uma fase bem difícil, ansiedade muito grande. A Tânia está colocando assim, que a família tinha um convênio que o clínico geral que atendia era sempre o mesmo, ele usava um tom crítico, você é muito ansiosa, acompanhou ela desde pequena, né? Então, além de tudo, você fica até envergonhada de ser ansiosa, né? Porque dependendo do tom, preconceito que faz a pessoa uma condenação, se referir. né? Exatamente. Não é um problema. Isso. Uma vez ela disse que chegou lá com uma tremedeira, com choro, ele disse, você é muito nervosa, né? Bom, e a Jacirene também passou bem ontem, tal, o pessoal vai colocando aí as suas questões, né? Estamos indo bem, né? Tá muito boa essa interação, a gente está curtindo muito. E a Sandra já colocou o próximo? Sim. Quais os principais preconceitos? Cadê? Aqui. Isso. Quais os principais preconceitos que você conhece sobre a ansiedade? Ou mesmo que você já tenha ouvido, né, a respeito, né, da sua ansiedade. A Tana já disse, nervosa, você é ansiosa, com um tom de condenação, né, não de ajuda, nem muita compreensão, né, como se isso fosse uma escolha que a gente resolve ter. Muito bem. Bom, enquanto isso a gente vai falando aqui, que eu e a Sandra é aquela história, a gente fala mesmo, né? Bastante coisa para falar. E como que a ansiedade evolui? Nós estamos fazendo uma live hoje dizendo assim, como uma simples ansiedade vira doença, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a ansiedade é que sim, a ansiedade evolui. Pessoas que colocaram aí nas respostas que ela teve uma crise de repente. A gente ouve muito aquela história, eu estava bem, do nada eu tive uma crise de ansiedade. Não é
acontece? Quando a gente manifesta uma ansiedade patológica, talvez você não tenha nem lembrança mais de como era isso lá atrás. Hoje nós estamos, através dessas interações, provocando em você uma reflexão sobre isso. Você está lembrando, nossa, eu era criança e a turma já me chamava de ansiosa. Teve uma vez que aconteceu tal coisa e eu fiquei assim. Mas, no geral, a gente nem se lembra das primeiras vezes em que a gente ainda tinha aquela ansiedade normal e depois já estava talvez no transtorno, mas ele ainda era leve. Os sintomas não eram tão intensos nem tão frequentes. Pode ter sido lá na infância, quando você era criança, dentro da sua casa, se os seus pais eram muito ansiosos, ou os dois, o que acontece? Parece que aquilo é normal, todo mundo é assim aqui, não tem nada de errado comigo. A reflexão faz a gente lembrar disso, mas nem sempre isso esteve tão claro para você. A ansiedade, que ela é considerada transtorno, como a Sandra falou, ela já teve também os seus momentos de ansiedade leve, já passou pela ansiedade moderada e chegou na ansiedade grave, que talvez seja o que você está hoje, ou você está em algum dos outros pontos ainda. Não começou assim. Isso é a impressão que a gente tem, porque a gente não tem a informação, a gente não tem a consciência de como a ansiedade evolui. E a falta de conhecimento, a falta de apoio, a falta até do próprio... Você vai ao médico, de repente, como a Tânia acabou de comentar, você vai lá dizendo que você não está bem, que você não está dormindo bem, ou que você chega lá, tem uma tremedeira, uma crise de choro, ele diz que você é nervosa. Poxa, você está sofrendo de ansiedade, ou você está no meio de uma crise de ansiedade, ou, poxa, talvez você esteja desenvolvendo algum dos transtornos de ansiedade, que são vários, né, que a gente tem dentro desse tema transtorno de ansiedade, e isso vai avançando, vai acontecendo um dia atrás do outro, vai se intensificando, vai aumentando, até que um dia você tem a crise, ou uma crise já de TAG, ou de transtorno do pânico, e aí é a sensação de que parece aquele dia, né? E, vamos lá, um conjunto, essa falta, né, de conjunto, esse conjunto de informações que não chegam para você, ou do médico, ou da pesquisa, ou do apoio da família, ou a ação que gera o preconceito, faz com que você atrase a busca pelo tratamento. Você não vai buscar, você nem sabe que você sofre de um transtorno. E quanto mais você demora para buscar, mais a ansiedade se agrava, né? Parte disso, como eu falei, também tem a ver com a questão hereditária. Os pais ansiosos, avós ansiosos, bisavós, avós ansiosos geram, né, descendências ansiosas, mas, curiosamente, isso é apenas uma parte do processo, né? Quando a gente já tem um transtorno, quando a gente já desenvolveu o transtorno de ansiedade, tem várias coisas que podem ser feitas, muitas coisas, para você não se manter nesse quadro. Coisa de, minha mãe era assim, meu pai era assim, por isso que eu sou assim, não é um determinante. Tem coisas que fazem muito mais com que você desenvolva um transtorno do que a simples hereditariedade. Traumas que você viveu na infância, as suas experiências infantis, o convívio com pessoas ansiosas, tudo isso são fatores de risco para que você tenha um transtorno de ansiedade. Inclusive, a gente tem algumas lives aí, procurem no nosso canal no YouTube ou no Face, falando sobre isso, os fatores de risco que levam ao desenvolvimento de um transtorno de ansiedade. O que acaba acontecendo, né? A gente busca o tratamento quando os sintomas físicos se manifestam. Pensa bem, no dia que você acordou e teve uma crise realmente de ansiedade, ou uma crise de pânico, daquela de achar que você ia morrer, ou que você ficou tão desesperado que você não conseguiu sair de casa, ou você teve, sei lá, acabou tendo uma diarreia de tanta ansiedade, bom, aí você vai buscar ajuda, porque quando a coisa é tão desconfortável, tão intensa, que aí não tem mais jeito. Mas não foi ali que começou, né, Sandra? A coisa começou lá atrás. Essa coisa de evoluir tem muito a ver com a gente não tratar, com a gente não buscar a coisa de lá do começo. Isso mesmo. Muito bem. Temos mais interações? Deixa eu ver se as pessoas estão respondendo aqui. Sim, os preconceitos, né? Bom, a Léa está dizendo que ela teve algumas questões com o esposo dela sobre medicamentos. Depois, se você quiser contar para a gente como foi isso, é interessante, a gente quer saber. Como é que foi o preconceito? Era medo que você tomasse, ficasse dependente, ou era você em relação a ele? A gente tem uma curiosidade aí, é legal a gente saber.
A Tânia está dizendo que, sim, né, que as pessoas dizem que a ansiedade é frescura, você é muito pessimista, é uma falha da personalidade. Nossa, né, que triste. Falta de Deus na sua vida, verdade, né? A Mauricéia, olha o que ela ouviu, né? Quanta frescura, você precisa ter fé em Deus, né? Puxa vida. Quem mais respondeu aqui? A gente diz que o preconceito, ele torna a vítima, né, a culpada, né? A pessoa é vítima, né? Ela também não está sabendo o que aconteceu e de repente se torna a culpada. Ela tem aquilo por culpa dela. E isso faz com que a pessoa fique cada vez pior consigo mesmo, diminua ainda mais a autoestima e para quem já não tem autoconfiança, amor próprio também está embaixo, né? É um processo que vira uma bola de neve. Exato. A Rosângela está dizendo também, ó, eles falam que é frescura e falta de Deus. Parece que essas duas frases aí são as mais marcantes, né, as que mais se ouve, né? A Sandra Dantas está dizendo assim que as pessoas, por falta de conhecimento, acham que é frescura, estão potencializando uma situação que seria banal. Para de se preocupar com isso, vai dormir, imagina, para quem fica pensando no futuro? Você é muito pessimista, né? Como se fosse assim, falou, resolveu. No nosso canal, onde a gente tem as lives, a gente fala sobre isso também, sobre a questão dos preconceitos. Tem várias lives aí dentro da página do Facebook e no nosso canal do YouTube. A gente já abordou esse tema um pouco mais profundamente, né? Olha que bacana. A Sandra está dizendo que a divulgação a respeito desses transtornos mentais, essa visão está diminuindo aos poucos. Amém, né? Tomara que seja isso mesmo, que os preconceitos vão diminuindo, porque quando o preconceito a gente tem, mais de frente com a realidade a gente fica, melhor a gente pode lidar com isso. Isso mesmo, e mais as pessoas vão buscar ajuda antes e, portanto, né, serem beneficiadas, o transtorno ainda seja possível de ser tratado, inclusive sem medicação. Exatamente. A gente está perguntando agora para vocês, qual é o nível da sua ansiedade? Na maioria das vezes, ok? É leve, moderado ou grave? Sobre a sua opinião, não só sobre uma questão de diagnóstico que você possa ter do médico, né? Às vezes o médico diz, isso não é nada, mas você acaba achando que atrapalha demais a sua vida. Então, para você, na sua visão, é grave. A gente quer saber, para você, como que você considera a sua ansiedade. E aí, né, já que o tema é como que algo simples se torna ruim, quer dizer, como uma simples ansiedade se vira doença, como saber se a ansiedade já é uma doença? E aí, não é fácil, né? Vocês estão escrevendo aqui nos comentários como a coisa foi evoluindo, a gente praticamente é pego de surpresa e isso tem alguns motivos. Então, para saber se a ansiedade já se tornou um problema de saúde, não é fácil, não. E por que que não é fácil? Em primeiro lugar, porque a ansiedade faz parte do novo. Então, novas várias vezes na minha vida. Então, a ansiedade faz parte de um sistema de defesa, inclusive para a gente sobreviver. Então, a ansiedade passa por ela em várias ocasiões da nossa vida e se torna algo que é natural, que é comum. Outra coisa que faz com que seja difícil saber se a ansiedade já é uma doença, a gente não tem informação suficiente, né? E porque a gente também tem um mecanismo de adaptação muito, muito poderoso. Então, a gente vai se adaptando com aquele nervosismo, com aquela falta de paciência, com o estilo preocupado de ser, e a gente diz assim, eu sou assim mesmo, né, extremamente preocupada, com o estilo negativo de ser. A gente vai, liga uma televisão, a gente vê coisa negativa, a gente está falando com alguém, está falando sobre os problemas. Então, o negativismo parece que faz parte do viver, e a gente não percebe que isso pode ser de que algo não está bem, né? Porque quando a gente começa a ver só a coisa sobre um ponto de vista, quando a gente vira o que a gente fala de absoluto, é porque já se perdeu a noção do relativo. Então, você já não está mais numa zona saudável, a gente já começa a entrar numa zona de problema patológico. A outra coisa também que faz com que não seja fácil uma simples ansiedade já é doença, é porque para o ansioso, tudo que é novo, toda a possibilidade de ter que se movimentar para algo desconhecido, é possível.
Então, se eu penso que aquilo que eu estou sentindo, esse nervosismo, esse excesso de preocupação, essas noites que eu não durmo, esse excesso de tensão, meu coração que dispara do nada, se eu for pensar que eu tenho que procurar um médico ou um terapeuta, que eu vou ter que tomar remédio, ai não, não. Deixa assim, vamos ver se isso passa, se isso é uma fase. Então, isso colabora para que realmente a gente não saiba o que era o simples e se tornou complexo, quer dizer, aquela ansiedade já se tornou um problema de saúde. E, quando a gente diz assim, como saber se já é uma doença, não somos nós leigos, né, e eu estou me colocando, uma pessoa leiga no processo de ansiedade, que vou diagnosticar. Quem pode dizer se a ansiedade já é uma doença são os especialistas. E quem são eles? Os médicos, especialmente os médicos psiquiatras, psicólogos como eu, ou terapeutas como Inês. Nós somos os profissionais da classe de saúde mental que tem a habilitação para estar fazendo um diagnóstico. E se esse processo de ansiedade está num nível leve, está num nível moderado ou mesmo grave. E quem pode medicar, tratar com medicação, são os médicos. Né? Nossa parte é um processo terapêutico. Então, dependendo do nível que está a ansiedade, a gente recomenda um esquema de tratamento, que pode envolver ou só terapia, só medicação, ou a conjunção com ambos. Mas, o que você pode fazer? Ter os sinais de quando você já pode procurar essa ajuda especializada para ser o quanto antes, né, diagnosticado, ou seja, entender se aquilo de fato é um problema e que tipo de atenção você tem que dar. Então, como que você pode saber? Quais são os pontos que você deve estar atento a perceber se é o momento de você buscar ajuda? Se essa crise ou sintomas que você sente, falta de ar, coração acelerado, tensão muscular, dor de cabeça, sudorese, que é transpiração muito grande, se isso já está num ponto em que está te impedindo de fazer as coisas normais que você fazia, tarefas do seu cotidiano, trabalho, relacionamentos, bom, esses sintomas já estão tão agudos que estão te impedindo, esse é um ponto que já está te sinalizando que você precisa buscar, sim, uma orientação, uma ajuda. Outro ponto, a intensidade com que você se preocupa, a intensidade com que você pensa negativo, a intensidade com que você vê problemas onde só você está vendo, a maioria das pessoas está achando que ok, né, tá simples. A dificuldade e intensidade em você encontrar soluções para aquelas coisas que são rotineiras, corriqueiras, isso é, a pessoa não consegue ter plano B ou C, né, na eventualidade de um plano A falhar. E a frequência, esses dois itens, com que o que você está sentindo dos sintomas e tem te impedido as coisas normais da sua vida, por exemplo, trabalhar, ter a sua rotina, e o quanto que isso está intenso. A frequência, a intensidade, a limitação que isso está te causando é já um sinal de que você pode e deve buscar uma ajuda para saber se aquilo que está sentindo já se enquadra dentro do transtorno de ansiedade. E todo transtorno, ele precisa e deve ser tratado. Por quê? Porque senão você tem uma evolução disso. E o que é leve se torna moderado, e o que é moderado se torna grave, como a gente já viu, né, na Inês. Mais alguma coisa, Inês? Acho que é isso. E depois que se torna grave, a gente sabe, no grave a gente já vai ter um pouquinho mais de trabalho para reverter o processo, né? E infelizmente, né, como é difícil a gente perceber se a ansiedade já é doença, é mais fácil quando isso já vem da forma aguda, como veio para a maioria das pessoas que estão respondendo aos nossos comentários, né? Por quê? Porque aí eu já vou parar no hospital, eu já vou parar no médico, porque aquilo é tão intenso e tão assustador que eu vou, né, mesmo que eu não queira, eu tenho que ir, porque eu não tenho alternativa. Então, os casos agudos, que parece que aparece do nada, embora não seja, são os mais rápidos a serem tratados, porque já está num ponto de grave. A pessoa já perdeu o bonde,
de quando aquilo era leve e moderado. Quer dizer, ela tomou aqueles sintomas que ela sentia antes como leve, como moderado, como algo que fazia parte ou do estilo dela de ser, ou da rotina dela, ou da família dela, que sempre funcionou assim, enfim, aquilo que não era normal passou a ser normal, portanto, não é visto, né, não é percebido. E quando a gente não percebe as coisas, não tem o que fazer, exatamente. Você não tem como você lidar com aquilo, né? Vamos ver um pouquinho das interações aqui. Qual que é o nível da sua ansiedade na maioria das vezes? Leve, moderada ou grave? Enquanto isso, a Sandra vai colocar mais uma interaçãozinha aí. Estamos quase acabando, viu, gente? Ou não? Vamos lá. A Sandra vai colocar uma pergunta aí. Quem fez o seu diagnóstico do transtorno de ansiedade? Como é que você finalmente olha o que você tem é TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ou você tem transtorno do pânico? Quem foi? Como é que você descobriu isso? Coloca aí pra gente. Enquanto isso, eu vou ver aqui as respostas anteriores. Bom, a Jacilene disse que o transtorno dela é moderado, é o nível da ansiedade, na verdade, né? Moderado, a Rosângela disse que é grave, a Tânia disse que é grave, a Marielle moderada, a Mauricéia agora é mais moderada, a Geni está dizendo, era moderada, agora é grave. Uhum. A Sueli agora está mais moderada, Isabel moderado. Algumas pessoas estão fazendo alguns comentários aqui, a gente não vai conseguir ler todos, porque senão a gente vai ficar muito atrasadas. A Maurina disse que era moderada e agora está grave, está tomando remédio. A Sandra está dizendo que está moderada, que algumas vezes ela consegue identificar quando está começando os sintomas, e ótimo. Ela está usando algumas técnicas que ela aprendeu com a gente. Ótimo. Né? E aí ela está dizendo, não é fácil, mas é possível. Sim, com certeza, né? A Dirce, eu não posso pensar em voltar para a cidade onde morei, está contando uma questão, porque ela entra em pânico. Uhum. A Leia está dizendo que hoje está leve, que bom. A gente só não sabe se é hoje, né, dia 12 de março, ou se é nesse momento da vida dela, né? Pode ser as duas coisas. Muito bem, já tem gente respondendo a próxima pergunta aí, mas vamos falar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente continua a conferir os comentários de vocês, né? A Sandra falou a respeito, como que era o teu tema? Quando a ansiedade já é uma doença, né? Isso, como saber, né, se a ansiedade já é uma doença. Bom, e aí, então, o meu tema é o seguinte, né, o que fazer quando a ansiedade já é doença? Então, você já tem o diagnóstico, você já sabe, né, alguém já disse para você, olha, você sofre de um transtorno de ansiedade, né, e esses sintomas que você está tendo aí, não tem jeito, é TAG, é transtorno do pânico, é TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, enfim. O que você tem que fazer? Bom, quando a ansiedade chegou nesse nível, você precisa fazer um tratamento. Você precisa se tratar. Nós temos uma live na nossa página, quem tiver curiosidade depois dá uma olhada, que diz assim, ansiedade não é escolha, você não escolhe ter ansiedade. E tem algumas escolhas que você pode fazer. E uma delas é tratar-se da ansiedade. Então, quando você se deu conta que você sofre de um transtorno de ansiedade, a alternativa, né? Na verdade, nem é uma alternativa, você precisa fazer um tratamento. E o que é tratamento? O tratamento é um conjunto de ferramentas, algumas coisas que você vai poder lançar mão para ir de volta, para voltar àquilo que a gente chama de um estado normal. Porque o que a ansiedade faz quando ela se instala dessa forma? A sua vida não é mais uma vida normal. A gente vê muito também esses comentários na página, puxa, eu quero a minha vida de volta. Você deixa de interagir com as pessoas, você começa a ter medo de sair de casa. A gente leu aí, as pessoas estão afastadas do trabalho por conta de crises do pânico. Né? Então, tratamento é tudo aquilo que você junta, esse conjunto de ferramentas que você usa para voltar a ter a sua vida de volta. Os tratamentos, eles são variados. Você pode ter, por exemplo, um tratamento que vai incluir medicamentos. Né? Se você for ao psiquiatra, contar para ele sobre o seu transtorno, ele identificar um transtorno, ele vai passar um remédio para você, um medicamento, um ansiolítico, às vezes até uma combinação de ansiolíticos com antidepressivos, cada caso é um caso, e isso é só o psiquiatra que pode dizer, mas também existem outros tipos de tratamentos. Os ansiolíticos, eles são os remédios homeopáticos, a gente chama assim, o remédio de farmácia preta, não necessariamente tem alguns que são tarja vermelha,
Mas temos também os remédios homeopáticos, as fitoterapias, quer dizer, existem uma gama de possibilidades de medicamentos para você tratar a sua ansiedade. Aí você vai ter que descobrir qual que se adequa mais ao teu perfil, o que funciona mais para você e seguir o tratamento, né? Uma das coisas que os ansiosos têm dificuldade é de seguir tratamento, né? Porque o ansioso também ele é muito impaciente, o resultado para ontem. Além do que, sentir tudo isso que um transtorno de ansiedade faz sentir é desesperador. Então, a gente entende que a paciência seja a última coisa da lista. Eu quero ficar agora, né? E nem sempre a adesão ao tratamento acaba ficando baixa por falta de paciência. Então, tem que ter persistência, tem que ter paciência, tem que seguir o tratamento. E o que acontece? Só o medicamento? Também temos uma live sobre isso. Nem sempre. Nem sempre. Algumas pessoas até dizem, tomei remédio, fiquei bem, tô bem. Mas muitas vezes o medicamento sozinho, ele não resolve, porque o medicamento ele é uma química que atua no seu corpo, e se você está tendo, sei lá, pensamentos negativos, ele pode atuar lá em algum lugar e neutralizar isso, mas ele não transforma o seu negativismo, o seu pessimismo em positivismo, né? Por quê? Ser negativo, ter medo do futuro, se preocupar em demasia, é um funcionamento, é uma forma de funcionar mentalmente. A gente chama isso de funcionamento mental ansioso. Nós já falamos agora há pouco, em algumas outras lives também, sobre a questão da hereditariedade. Né? Isso já vem um pouco do ambiente familiar, dos nossos pais. E também os traumas, as situações que você experienciou lá atrás, vão formando isso que a gente chama de um conjunto de crenças. O que são crenças? Né? Aquilo no que você acredita. Se você vivenciou, agora há pouco eu li aqui um comentário de assalto, alguém disse, eu fui assaltada. O assalto é uma situação totalmente súbita, inesperada, que realmente tira o chão debaixo dos seus pés, né? Essa é a metáfora que a gente usa, nossa, o chão saiu debaixo dos meus pés, né? Tomei um baita susto. Naquele momento, o seu sistema, o seu organismo se prepara para luta ou fuga, geralmente a gente não faz nenhuma coisa nem outra e congela, e isso é o trauma, e naquele momento você passa a acreditar, com toda razão, que não é mais seguro estar ali, não é mais seguro fazer aquilo que você estava fazendo. Isso é uma crença para você a partir dali. E imagine a quantidade de traumas que a gente vive ao longo da nossa história, a quantidade de crenças que a gente tem. E qual que é a grande questão com as crenças, né? Como eu disse, crenças é aquilo no que você acredita. A partir do que você acredita, você tem pensamentos sobre as suas crenças, a partir das crenças. Pensamentos geram sentimentos, geram emoções. Se eu tenho pensamentos de medo, pensamentos negativos a respeito do futuro, eu tenho medo do futuro, como a Sandra disse agora há pouco. Bom, como age uma pessoa que tem medo do futuro? Porque pensamentos geram sentimentos, emoções, que geram comportamentos. Eu me comporto como uma pessoa com medo. Como uma pessoa com medo se comporta? Ela se esconde, ela quer fugir, ela tem medo de enfrentar, ela não consegue acreditar que ela é capaz. E com comportamentos geram resultados. Que tipo de resultado você tem na sua vida? Quando você vive a partir do medo, gerado lá na ansiedade, nas crenças, olha só que conjunto de coisas que impactam a sua vida, fazem com que você viva paralisado, você não siga adiante, não alcance suas realizações. Né? Então, quando a gente está falando de tratamento para ansiedade, do que exatamente a gente está falando? Estamos falando de tratamentos que atuem na base das crenças. O remédio sozinho faz isso? Não faz. Né? Por isso que muita gente precisa ter o que a gente chama de um tratamento concomitante. Eu tenho a medicação, mas eu também preciso buscar um processo terapêutico, onde eu vou melhorar esse meu conjunto de crenças, eu vou ressignificar essas crenças. Para quê? Para que eu mude o meu funcionamento mental, para que eu saia do negativismo para o positivismo, desse positivismo eu tenha sentimentos e emoções também mais positivas, que me levam para diante, que me deem diferentes para que eu tenha resultados diferentes. Né? Então, para a gente resumir isso, a ansiedade já virou doença? Já tem um diagnóstico? Tem que tratar. Não tem alternativa. Tem que tratar. Naquela questão da falta de informação, a gente tenta lidar com isso sozinho. A gente acredita sozinho. Mas, infelizmente, não é possível, porque você tem que mexer lá na base. E qual é o tratamento eficaz? O que trabalha o transtorno lá na base. E qual que é a base do transtorno de ansiedade?
as crenças. Né? E antes das crenças, até os traumas. De repente, tem que trabalhar na questão dos traumas, ressignificar crenças para que você vá fazendo toda essa sequência de modificações. Tem que mudar o estilo de vida, né? A gente não chega a um transtorno de ansiedade gratuitamente, então a prática de atividade física, alimentação adequada, boas leituras, é um conjunto de coisas que você vai precisar fazer, entendendo que é o seu comportamento que traz resultado e que o seu comportamento deriva de tudo isso que a gente falou, é lá atrás que a gente tem que mexer. Né? E aí, o que mais? Temos mais interações. Sim, vamos ver então quem que fez o diagnóstico do seu transtorno de ansiedade. Consegue ver aí ou preciso rolar aqui? Eu consigo ver aqui, várias pessoas, vamos lá. Psiquiatra, especialistas, né, as pessoas próximas, psicóloga, psicólogo, psiquiatra, foi com o médico clínico, né, acho que o clínico geral. A Leia está explicando aqui para mim que é no momento que ela está mais leve a ansiedade dela. Obrigada, Leia. A Isabel disse que primeiro foi o cardiologista, depois o clínico e por fim o psiquiatra, né? A Geni disse que foi o médico, a Gessilene o neurologista, a Sandra um neurologista, fez uma bateria de exames e disse que em 2004 ela tem o TAG, né? A Alana está dizendo que a ansiedade dela é moderada. A Jacilene está dizendo que ela nunca passou por terapêuticos, né, por terapeutas, mas ela bem que gostaria, só que a grana está curta. Nem sempre o fator grana, né, é fundamental. A gente vai falar disso futuramente. Muito bem. Sim, e agora a gente quer saber quanto tempo passou entre os primeiros sintomas que você começou a ter, né, que se referiam à ansiedade, e até você saber realmente que você tinha isso como doença, que você sofria de ansiedade. Foram dias, semanas, meses, estamos colocando aqui no comentário para que você possa responder para nós e a gente entender um pouco mais do seu processo de ansiedade. E aí? Já vimos como que, né, a gente, o processo de simples ansiedade se transforma em doença, o que fazer como e a pergunta derradeira: o que fazer para evitar que a ansiedade vire uma doença? A primeira pergunta que a gente faz dessa é: dá para evitar ter ansiedade? Nós vamos responder a mesma coisa no uníssono. Não, né? Porque faz parte de nós, é um mecanismo de defesa que é extremamente importante para a adaptação nas situações de risco. Então, a ansiedade é algo que nos salva do perigo. Então, não dá. Agora, dá para evitar que a ansiedade vire doença? Sim, dá para evitar que ela se transforme em transtornos moderados e graves. A gente já viu que na base da ansiedade tem vários fatores: traumas, hereditariedade, questões fisiológicas, modelos aprendidos de pessoas ansiosas, isso é, um ambiente. Então, tudo isso compõe como se fosse a fonte, o nascedouro de uma possibilidade de você desenvolver uma ansiedade. Agora, dado que você já tem todos esses fatores que colaboram para você se tornar uma pessoa ansiosa, como que a gente vai fazer para não deixar que esse conjunto de reações que a ansiedade faz com que a gente tenha no nosso organismo se torne realmente uma doença? Para essas reações se tornarem patológicas, é preciso que a gente associe pensamentos, crenças, um jeito de funcionar mental negativo. O que a gente pode cuidar? Já que eu já tenho um pote que já está constituído a ansiedade, o que eu não posso colocar nesse pote que vai aumentar e o troço transbordar? Bom, eu não posso colocar isso que a gente chama de negativo. Então, a gente tem que cuidar de duas maneiras: nos comportamentos saudáveis e em qualidade de funcionamento mental. O que você está falando, Sandra? O que seriam comportamentos saudáveis? Bom, comportamentos saudáveis entra alimentação, padrão do sono, tirar os fatores de estresse da sua vida, ou pelo menos reduzir ele o máximo que você puder, exercícios físicos e bastante respiração. Respiração que a gente chama respiração abdominal, com a exalação prolongada.
Então, tudo isso são comportamentos que são comportamentos saudáveis, cuidando disso, olhando para nós e cuidando disso, para evitar que aquele pote que a gente já herdou se transforme em algo pior do que aquilo que já está afetando a gente. A outra coisa que eu falei foi a qualidade de funcionamento mental, que está relacionado ao quê? Com o que a gente chama de higiene mental. Vixe, agora complicou. O que é isso de higiene mental, né? Envolve cuidar daquelas coisas que você acredita. E você acredita em informações que são passadas para você. Se você está recheado de pessoas negativas, se você está recheado de notícias, adivinha o que você está alimentando? Saber? O negativo. E quando a gente fala de higiene mental, é isso. É evitar contato com coisas que são extremamente negativas e que aumentam o seu grau de preocupação, pessoas negativas que fazem com que aquilo que você já sente te contaminem ainda mais rapidamente, e todo o ambiente, que pode também ser colaborativo para aumentar o nível de preocupação, aumentar essa possibilidade de ver as coisas pelo pior ângulo, né? Então, tudo isso são formas que a gente tem de livre escolha para, no mínimo, reduzir o dano daquilo que a gente já tem como herança, do ambiente, dos traumas ou mesmo genético. Então, para evitar que a ansiedade vire doença, você precisa estar atento aos sinais de ansiedade, que de forma ser mais presente, mais intenso, de tudo isso que a gente acabou de falar para você. Então, se você está atento, o prognóstico é muito grande. E aí você consegue fazer um que envolva menos fatores invasivos, como, por exemplo, medicação, né? Então, quando eu descubro que aqui eu tenho possivelmente uma ansiedade, e eu posso evitar fazendo escolhas saudáveis, que aquilo se torne um problema para mim, faz parte da minha responsabilidade, do meu amor próprio, eu cuidar para que eu me poupe de ser contaminado por essas coisas que vão aumentar o meu nível de preocupação, de negatividade e que vão eclodir num transtorno de ansiedade. Então, é isso que você pode fazer para você, basicamente. Então, dá para evitar? Dá para evitar que evolua sim. E você realmente tenha só aquilo que a gente chama de ansiedade ou de pequenas crises de ansiedade, que são consideradas naturais no processo de vida de todos nós. E com isso, vamos dar uma olhada aqui nas respostas, né? Quanto tempo passou entre os primeiros sintomas de ansiedade até o transtorno? Bom, a Mauricéia disse que anos, a Zélia anos, a Dirce anos, a Sandra uma semana, foi rápido, hein? A Jacilene meses, a Rosângela meses, e a Zélia está dizendo que as notícias ruins na mídia acabam com ela. No momento de crise de ansiedade, ou de depressão, ou de qualquer uma dessas coisas, transtorno do pânico, a gente fica com um nível de sensibilidade bastante elevado também. É como se a gente realmente não pudesse ouvir nada além daquilo que a gente já está sentindo. Então, a dica para isso é: desliga, sai da frente da televisão, não fique acessando esse tipo de coisa, porque isso não vai realmente te ajudar, vai fazer você se sentir pior. E tem que tomar cuidado mesmo, porque sem perceber a gente vai alimentando aquilo que a gente teme. Exatamente. E vai aumentando esse medo, né? Numa proporção que muitas vezes você já não tem mais o que fazer, você está simplesmente refém dessa situação toda. Uhum. Nós vamos colocar o último comentário para vocês interagirem. E veja bem, isso que a gente vai colocar agora é uma pergunta extremamente provocativa. Sintam-se à vontade, se vocês quiserem colocar nos comentários ou não. Estou assustando, né? Que medo! Medo! Mas, por favor, reflitam. Por quê? Porque essa pergunta é justamente para isso, para que vocês pensem. Se você pudesse voltar atrás e tomar alguma atitude para que o seu quadro de ansiedade não se agravasse, não piorasse, o que você teria feito de diferente? Talvez essa resposta seja uma dica para você daquilo que você precisa olhar na sua vida e já começar a fazer diferente. Então, aproveita essa oportunidade que a gente está dando, né,
e reflita. E se você quiser compartilhar com a gente vai ficar muito feliz pela confiança que você tem nos dado. Exatamente. Bom, as pessoas continuam respondendo aqui. Alguém disse que a Tânia disse que há mais de 30 anos, foi mais de 30 anos que ela demorou para conseguir descobrir. A Leia Meses, a Isabel Meses. A Juliana disse que sofre muito. A Juliana, 7 anos. Ok. E vamos responder essa pergunta, né? Não precisa responder aí, talvez você queira responder só para si mesmo, tá tudo certo. Se quiser compartilhar com os demais e com a gente vai ficar muito feliz também, né? Porque isso aumenta. E já estamos mais uma vez, né, com 75 minutos de live, não 60. Exatamente. Interagindo tanto que realmente vocês estão nos dando e a gente acaba retribuindo na mesma medida, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Exatamente. A única coisa que eu fiz aí, a gente agora abrir para perguntas. Nós temos uma pessoa no suporte que está remotamente anotando as perguntas para a gente. E nós vamos, como a Sandra falou, daqui a pouco, assim que a gente comer alguma coisa, né, Sandra, dá uma descansadinha, a gente vai entrar aí nos comentários, vai responder vocês nos comentários. As perguntas que a gente entende que é uma pergunta de mais pessoas, a gente transforma num chega de dúvidas, que é, inclusive, o que a gente costuma fazer às sextas-feiras, às 17 horas, uma live de 30 minutos, a gente até um pouquinho mais, né? Porque lá a gente não tem tanta interação com vocês, né? É um outro tipo de trabalho. Mas aí a gente responde a sua pergunta, que pode ser uma pergunta de várias pessoas, a dúvida de várias pessoas, e, inclusive, vamos falar do próximo Chega de Dúvidas, que é agora na sexta-feira, dia 15, às 17 horas. O nosso tema é sofro de ansiedade. O que eu faço? Isso a gente lê muito aí no nosso inbox, na nossa página, as pessoas entram lá e dizem, nossa, eu sofro de ansiedade, o que eu faço? Então, nós criamos um Chega de Dúvidas para responder essa pergunta para você, para todos vocês que querem saber a resposta sobre isso. Bom, o que mais? Temos... Olha que bonito, a Jacilene disse, eu teria pensado mais em mim, cuidado mais de mim. Uhum. Como a Sandra disse, fica a dica. Rosângela, eu pararia de ver pelos outros. Olha só. Que bacana. Então, nós vamos ler todos esses comentários, é uma coisa que a gente pode aproveitar até para a gente. Leiam aí também, viu? São dicas que são poderosas para todos nós. E quer saber agora também por que valeu a pena, né? Muita gente ficou com a gente desde o comecinho, então nós estamos juntos aí para lá de 1h e 15 minutos. Sim. Por que valeu a pena hoje? O que você aprendeu que foi importante, que você pode levar para o seu dia a dia, ou para reflexão? Então, a gente está colocando nos comentários essa pergunta, e ficamos muito felizes que você nos diga, porque isso compõe a próxima interação que a gente vai fazer, a próxima live. Para quê? Porque daquilo que você extrai como essência é o que nos motiva a tomar mais foco numa próxima vez, para realmente a gente poder contribuir, né? Um trabalho sempre de 4 mãos, na verdade de 6, né? Porque somos 4 aqui, mas as suas 2, né? Deixa eu ler mais um pouquinho de comentários aqui. A Nadir disse que ela não teria se envolvido com problemas dos outros e ao primeiro sintoma de ansiedade já teria procurado ajuda. A Mauricéia pensaria primeiro nela mesma, depois nos outros. A Leia está dizendo que ela ainda precisa tomar atitudes, se preocupar menos com os problemas dos outros e dizer não. A Zélia teria procurado ajuda na primeira crise. Gente, nós estamos extremamente agradecidas, nos sentimos muito honradas de ter esse trabalho com vocês nesse horário. Foi muito bom, muito boa essa interação. Esperamos realmente que a gente tenha contribuído de alguma forma. Vamos ver se já tem alguém dizendo aí o que aprendeu com a live de hoje. Tem mais gente dizendo aqui, ó, que não se anularia como mulher, né? E a Rosângela disse que a gente traz muita calma para ela. Que bom, né? Deixe os seus comentários a respeito do que você aprendeu com a live de hoje, como é que essa live colaborou de alguma forma com você. Nós não temos mais tempo, né? Isso, a live ela continua aí presente no Facebook, então se você quiser continuar aí interagindo, respondendo, ou mesmo, né, qualquer pergunta, a gente vai estar depois off, né, não mais ao vivo, mas presente Sim. no Facebook aí, né, de forma só nas interações com vocês.
Muito bem. É hora de nos despedirmos. Exatamente. A gente vai Já ficando por aqui. agradecemos. Uhum. Que vocês tenham uma excelente semana, né? Uma continuação de semana. Nós esperamos vocês no nosso Chega de Dúvidas na sexta-feira às 17 horas. Se você gostou bastante dessa live, compartilhe ela com seus amigos. É só clicar no botão compartilhar e outras pessoas vão ter acesso a essas informações também. Pode continuar escrevendo aí, como a Sandra falou. Mas nós vamos ficando por aqui. Isso. Né? Uma boa noite, fiquem todos com Deus. E com o nosso lema, né? De sempre, que a gente convida você a colocar em prática. Exatamente. Muito bem. Então, vamos lá? Foca no que funciona. Um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coraçõezinhos para vocês também. Que delícia, coraçõezinhos e curtidinhas.